Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente volta com a nossa programação ao vivo. Agora você acompanha aqui comigo pela tela da TV Câmara o programa Saúde é Vida. Mas antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero lembrar você de casa o nosso WhatsApp. Tá vendo esse número aí que tá aparecendo agora no seu vídeo? Pois é, faz o seguinte, anota. E se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma curiosidade sobre câncer cerebral, manda pra gente, porque esse é o tema do programa de hoje. E quem vai falar com a gente, tirar as dúvidas, falar que tipo de tumor é esse, quais existem, tratamentos, sintomas, enfim, tudo. É o médico que já está aqui na tela comigo, ele é o Dr. Fernando Medina. Ele é oncologista clínico e diretor do Centro de Oncologia de Campinas e do Centro de Câncer da Santa Casa de Piracicaba e aceitou o nosso convite nessa tarde de sexta-feira para falar sobre esse assunto. Doutor Fernando, antes de começar esse nosso bate-papo, muito obrigada por parar os seus atendimentos. Estou vendo aí que o senhor está no consultório, sei que é bastante corrido, mas fez questão de parar tudo e falar aqui com a nossa equipe e tirar todas essas dúvidas. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Muito obrigado a você, Viviane, pela oportunidade de estarmos discutindo câncer de cérebro, essa doença que é tão complicada, tão difícil, pois existem vários tipos de célula dentro do cérebro e nós temos uma infinidade de tipos de tumores que vão desde tumor benigno até tumores altamente malignos de difícil controle. Nós temos trabalhado muito no sentido de melhorar os resultados de sobrevida e qualidade de vida desses pacientes. Doutor, então, para a gente começar já falando desse assunto, né? Eu queria entender, o senhor até disse aí na sua fala, existem vários tipos de tumores e eles aparecem também de diferentes formas dentro do cérebro. Como que funciona como que surge, né, esse tumor? Tem uma explicação? Consegue já saber? Hoje nós dividimos os tumores cerebrais em dois grandes grupos. Os tumores que são primários cerebrais, ou seja, que nascem no cérebro, e aqueles que são secundários, que são as metástases, principalmente dos tumores de mama, pulmão, rim. São tumores que são metastáticos para o sistema nervoso central, na sua grande maioria. Hoje nós vamos discutir apenas os tumores primários. Os tumores primários são células que estão dentro do cérebro e que, numa determinada momento, devido a uma série de mutações que pode ocorrer nessas células, e ele se torna, então, um tumor maligno. Por exemplo, as células gliais, que são células de suporte no sistema nervoso central, elas podem se malignizar e tornar, então, um tumor que nós chamamos de glioma. Os gliomas, eles vão do bem diferenciado, o glioma, o astrocitoma grau 1, até aqueles mais indiferenciados, que são os gliomas 4. Esses tumores 4 são altamente agressivos e a grande maioria das vezes acaba levando o paciente à morte. Aqueles menos agressivos, eles podem dar um índice de sobrevida alto, pode até, muitas vezes, não evoluir e o paciente ter uma sobrevida bem longa. E doutor, quando o tumor surge no cérebro, ele apresenta sintomas? O que a pessoa começa a sentir? Ou esse é um tipo de tumor silencioso, quando vai ver já está em estágio avançado? Sim. O cérebro, então, é uma caixa fechada. Quando você tem uma proliferação celular dentro do crânio, obviamente que isso vai comprimir uma série de estruturas e isso vai refletir tanto no seu ponto de vista sensitivo quanto motor. Por exemplo, um paciente que tem um tumor cerebral, aquilo cresce, o
cérebro fica inchado e comprime as vias neurais, fazendo com que o paciente, por exemplo, perca a mobilidade de um lado do corpo, ou que tenha dor de cabeça intensa, que não melhora, a maioria das vezes, com medicação analgésica. Ele pode ter alteração, dependendo do local, da fala, da sensibilidade, muitas vezes também, dependendo da localização, da acuidade visual, a acuidade auditiva. Ou seja, tem uma série de alterações dependendo do local e do tipo de célula acometido e da agressividade do tumor. Então, aqueles glioblastomas, que são doença mais agressiva e cresce muito rápido, eles são altamente sintomáticos. O paciente apresenta cefaleia, náuseas, vômitos, tontura, passamento da visão. Então, são uma série de sintomas que chamam atenção para o diagnóstico dessa doença. Doutor, então pegando o gancho na sua resposta, esse tipo de tumor pode surgir em qualquer parte do cérebro da pessoa, então? Sim, ele pode surgir em qualquer parte do cérebro. Os gliomas, como eu disse anteriormente, normalmente eles são mais fáceis de ser diagnosticados pela sua capacidade de crescimento e capacidade de fazer o que nós chamamos de edema cerebral. Outros tumores que crescem mais lentamente, o astrocitoma grau 1, por exemplo, esse, às vezes, ele cursa sem sintoma e durante um grande período de tempo ele pode caminhar sem sintoma, mas pode também, dependendo do local e da agressividade ali, ele pode então iniciar com esses mesmos sintomas. O senhor disse aí que o tumor ele surge pequenininho e ele vai crescendo. E como que fica dentro do cérebro? Ele vai se adaptando, vai abrindo espaço para esse tumor crescer, ele vai empurrando. O que acontece dentro do cérebro, doutor, quando existe um tumor? Perfeitamente. O tumor vai crescendo como a calota craniana. Ela é fixa, não tem jeito. Ele vai comprimir estruturas. Essa compressão da estrutura, essa infiltração dentro dessas células normais é que faz, então, a sintomatologia da doença, dependendo do local. Por exemplo, aquelas lesões que são no cerebelo, o paciente tem perda de equilíbrio, tontura, aqueles pacientes que têm tumor mais na região frontal, região parietal, esses pacientes têm mais distúrbio de atenção, de memória. Muitas vezes na região da fala o paciente tem afasia. Então são sintomas variados dependendo da região onde ele se inicia. Os meningiomas, por exemplo, que são tumores que começam na meninge, que é aquela membrana que envolve todo o cérebro, os meningiomas normalmente são benignos, mas como está localizado dentro de um compartimento fechado, ele cresce e comprime da mesma maneira. As lesões são idênticas aos tumores malignos. Doutor, o senhor citou aí alguns sintomas. Quando o paciente tem esses sintomas, procura o médico. Esse tipo de tumor pode ser confundido com outras doenças? Como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico hoje é feito pelos sintomas clínicos, né? Normalmente, aqueles tumores agressivos, eles são muito intensos e com a ressonância magnética, que é o exame mais importante para o diagnóstico dos tumores cerebrais. A ressonância magnética é um exame que se faz muito rotineiramente hoje e que vai dar não só a localização do tumor, mas também, muitas vezes, a agressividade desse tumor. Muitas vezes, a gente vê as infiltrações dessas células tumorais para dentro do cérebro pela ressonância magnética.
Mas o diagnóstico mesmo é feito através de uma cirurgia, uma biópsia que nós chamamos, uma retirada de um pequeno fragmento desse tumor, ou, preferencialmente, se possível, fazer a ressecção completa do tumor, e esse exame vai, então, para o laboratório, e no microscópio, então, o patologista vai me dizer qual o tipo de célula que está acometida e qual a agressividade desse tumor, se ele é grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4, e isso, então, vai impactar no seu tratamento. Nós vamos, a partir do diagnóstico, nós vamos, então, ver aquilo que nós podemos fazer de tratamento para esses tumores cerebrais. Doutor, falando em tratamento, a gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas de uma maneira geral, como que é o tratamento? Envolve quimioterapia, radioterapia ou já vai direto para a cirurgia? Sim. Se possível, o melhor é ir direto para a cirurgia e ressecar completamente. Os melhores resultados são aqueles que são passíveis de ressecção total. O grande problema é como as regiões cerebrais, elas estão muito conectadas com o sistema sensitivo motor. Muitas vezes é impossível fazer a ressecção completa do tumor. Então, a gente lança a mão da quimioterapia e da radioterapia. Hoje, o tratamento de eleição naqueles tumores agressivos e avançados localmente é a combinação de quimioterapia mais radioterapia. Lembrando que os tumores cerebrais no Brasil hoje, nós temos aproximadamente 12 mil novos casos de câncer cerebrais. E isso é um número bastante expressivo, tem aumentado de incidência nos últimos tempos. A gente não sabe quais são os fatores de risco, a não ser a idade, a maioria dos tumores malignos acomete homens e mulheres depois dos 60 anos, ou então crianças, né, que são um tumor especial, que a gente não vai entrar em detalhes. E são 30 casos para cada 100 mil habitantes, e a gente fazendo um raciocínio aqui em Campinas, com uma população de 1.100.000 habitantes, a gente terá aproximadamente 330 casos novos por ano aqui na nossa cidade. Pegando aí os números que o senhor deu, olhando na internet, doutor, segundo o Instituto Nacional de Câncer, estima que no Brasil sejam diagnosticados 11.090 casos de câncer cerebral, isso, gente, por ano, sendo 5.870 em homens e 5.220 em mulheres, isso em um único ano, né? Entre os tumores mais Sim. frequentes nas mulheres brasileiras, e é a 11ª posição entre os homens. Nas mulheres, então, ela está em 10ª posição, e nos homens em 11ª. Como o senhor disse, né? São números bem altos e acaba preocupando, né? Existe a possibilidade de fazer um diagnóstico precoce, de prever que isso vai acontecer, que a pessoa pode vir a ter um câncer no cérebro, doutor? Infelizmente, a gente não tem nenhuma evidência de que exista algum exame para se fazer detecção precoce nessa doença. Na realidade, a maioria das vezes a gente já faz o diagnóstico da doença avançada, pois os fatores de risco são bastante indefinidos, como, por exemplo, a idade, também exposição a raio-x, exposição a químicos, etc. Porém, é muito indefinido os fatores de risco. A maioria das vezes nós vamos mesmo pelo sintoma clínico, e quando a doença tem sintoma, obviamente, a doença já está avançada. Doutor, quando a gente fala aí de câncer no cérebro, quando a gente fala de cérebro, fica todo mundo muito curioso, né? Existem as perguntas: como que é feita aí a cirurgia dentro do cérebro? Como que é feita
essa retirada? Eu preciso perguntar para o senhor como que é feita essa cirurgia? É apenas um furinho? Acaba abrindo a cabeça da pessoa? Como que funciona essa cirurgia? Sim, vai depender muito da localização, mas a grande maioria das vezes é feita uma incisão e esse tumor, a maioria das vezes, ele é aspirado, né, através do equipamento, né, e é aspirado e essas células, então, vão para o exame anátomo-patológico. A cirurgia, hoje, tem melhorado bastante, né, devido à acurácia das ressonâncias magnéticas. O cirurgião tem, a grande maioria das vezes, noção do tamanho e dos limites do tumor. Mas, infelizmente, uma boa quantidade de doença, de tumores, é impossível você fazer uma ressecção boa, completa, pois ele está em áreas quentes, que nós chamamos, a fala, da visão, etc. Que você, se lesar essa área, ele pode ficar paralítico, pode ficar cego, pode ter uma série de complicações a mais. Então, uma grande maioria das vezes, principalmente aqueles tumores mais agressivos, que chamam-se de glioblastoma multiforme, a cirurgia completa é uma raridade. Doutor, uma outra curiosidade, né? Porque a gente fica vendo nos filmes, nas séries, vai operar o cérebro e em algumas ocasiões o paciente está acordado, ele está respondendo. Como que é na cirurgia de remoção aí de um tumor? Normalmente o paciente é anestesia geral ou tem algumas ocasiões que para ver se alguma área do cérebro foi afetada ele fica acordado? Como que funciona? O que o senhor vê na prática? É exatamente isso, Viviane. Essa foi uma grande evolução no tratamento cirúrgico, né, com o paciente acordado, e que você vai retirando a parte do cérebro e o paciente vai informando se você está dentro dos limites sem que haja lesão da célula normal e das células importantes, das células quentes, da região quente do cérebro. Então, isso foi um grande avanço, né? Um avanço espetacular. São as cirurgias com o paciente acordado. Isso faz reduzir as sequelas cirúrgicas dos pacientes operados. E o paciente não sente nenhuma dor, doutor? Nesse período aí, nessa cirurgia que ele está acordado? A analgesia dos pacientes é feita de uma maneira mais agressiva, mas a manipulação intracerebral, ela não causa dor muito intensa, então é fácil de controlar. O senhor até chegou a comentar um pouquinho sobre essa remoção do tumor, eu queria detalhar. Normalmente, ele é retirado inteiro ou tem aí algumas situações que fica parte do tumor também? Como que funciona? Sim, o tumor cerebral é bastante infiltrativo e infiltra os tecidos normais. A grande maioria das vezes, principalmente os glioblastomas, os tumores mais agressivos, a ressecção, a aspiração cirúrgica deixa muito a desejar, porque essas células infiltram profundamente na região cerebral e faz com que se dificulte o tratamento. Então, a grande maioria, nos casos mais graves, nos casos de doença mais agressiva, a maioria das vezes a gente faz só uma ressecção parcial. Os pacientes, então, devem ser submetidos à radioterapia e à quimioterapia concomitantemente. Doutor, e qual que é a expectativa de vida aí para a pessoa que é diagnosticada com câncer no cérebro? Como eu não entendi Qual que é a expectativa de vida dessa pessoa que é diagnosticada aí com câncer no cérebro, doutor? Porque a gente está percebendo aí na fala do senhor que é um câncer bem complicado, né? De difícil tratamento, Bastante. dependendo aí como que fica a situação, a vida da pessoa. Os cânceres do sistema nervoso central é um grande desafio para a ciência, de uma maneira geral.
A quimioterapia funciona muito mal. A radioterapia também, apesar de ser um bom tratamento, ainda não é totalmente uma lesão curativa. As lesões mais benignas, as lesões menos agressivas, o paciente tem uma quantidade de vida melhor, a sobrevida melhor. Temos aqui pacientes com grau 1, grau 2 de astrocitoma, uma sobrevida acima de 4, 5 anos. Agora, aqueles tumores que são chamados de glioblastoma, que são os astrocitoma grau 4, o índice de sobrevivência é bastante baixo. Os pacientes acabam, depois da cirurgia, recebendo quimio e radioterapia, mas a doença continua a evoluir e a sobrevida mediana desses pacientes é em torno de 10 meses, mesmo sendo tratado. Então, é um tumor bastante grave, bastante difícil, que tem feito com que a ciência se debruce em pesquisa para ver se nós conseguimos, então, um canal melhor de tratamento para esses pacientes. O senhor chegou a falar aí um tempo de 10 meses de sobrevida. Isso quer dizer que esse é um tumor de evolução muito rápida, doutor? Sim. Os astrocitoma grau 4, o glioblastoma, tem uma evolução muito rápida, rapidíssima, e traz bastante sequelas para o paciente. E nós precisamos de uma intervenção ligeira, no sentido de reduzir as sequelas, melhorando, então, a qualidade de vida desses pacientes. E, doutor, e quando esse tipo de tumor ele é benigno? Tem como ele é todo retirado, o paciente volta a ter uma vida normal? Como que é em situações assim? Sim, os tumores benignos do cérebro, eles são benignos no sentido da biologia dele. Ele não cresce rapidamente, às vezes nem cresce. Então, por exemplo, os meningiomas. E dependendo da localização deles, é que é o grande problema. Dependendo da localização, eles vão acabar causando os mesmos sintomas dos tumores malignos, né? Porque ele vai comprimir, ele vai trazer os transtornos, os sintomas e sinais dos tumores malignos. Então, esses tumores benignos do cérebro, eles são benignos ou pseudo-benignos, porque eles podem levar à morte do paciente, não por causa de infiltração ou doença que vai consumindo o cérebro, mas que são tumores que comprimem as regiões cerebrais mais importantes, pode levar à morte do paciente. Doutor, essa até seria a minha próxima pergunta. Mesmo sendo, então, um tumor benigno, ele pode deixar sequelas no paciente, então, pelo que o senhor falou, até levar à morte? Sim, exatamente porque o cérebro é uma caixa fechada. Se você tem mesmo algum tumor, uma expansão celular dentro do cérebro, ele vai comprimir estruturas e essa compressão pode resultar em morte do paciente. Entendi. E, doutor, esse é um dos tumores considerados mais graves, pode-se dizer? Ou o mais grave que existe hoje? Sim, Viviane. Esse é um tumor extremamente complicado, porque ele responde mal à quimioterapia, responde mal à radioterapia e a cirurgia é muito difícil. Então, esses tumores mais indiferenciados são tumores que são do núcleo duro, eu chamo de núcleo duro da oncologia, porque são tumores de difícil tratamento, como tumor cerebral, tumor de pâncreas, tumor de pulmão, que o pulmão tem evoluído bem agora, nos últimos anos, com novas drogas, com a imunoterapia, mas câncer de pâncreas, câncer de fígado e câncer cerebral são 3 tumores, é um trio difícil de se controlar.
E doutor, quando a pessoa tem o câncer no cérebro, pode dar metástase, pode espalhar para o corpo, para outras partes do corpo? Sim, tem relatos que os glioblastomas podem metastatizar fora do cérebro, mas é uma coisa muito rara, porque na realidade ele cresce tão rápido intracerebral do que antes de dar metástase à distância, ele leva à morte do paciente. Mas existem, sim, relatos na literatura de glioblastoma metastático em pulmão, em osso, fora então da região cerebral. E o contrário, pode acontecer? A pessoa tem um câncer em qualquer outra parte do corpo e espalhar para o cérebro? Pode chegar? Sim, perfeitamente. Inclusive, o principal tumor no cérebro são as metástases. Como nós conversamos no princípio, é bastante frequente no câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de rim, são tumores que se metastatizam para o cérebro. E a grande maioria dos casos vão evoluir e vão ter sintomas muito parecidos com os tumores primários do sistema nervoso central. Doutora, a gente até chegou a dar alguns dados aí desse tipo de câncer na população brasileira. A gente viu que afeta tanto homens quanto mulheres. Crianças também podem ter esse tipo de tumor? Sim. Na criança, é o segundo tumor mais frequente na criança, é o tumor cerebral. E ele tem uma evolução diferente, é passível até, uma boa quantidade de pacientes são curados com o tratamento existente hoje, que é a cirurgia, a radioterapia, quimioterapia. Em criança também é do mesmo tipo, doutor? Passa aí por essas terapias e depois vai para a cirurgia? Exatamente. O tratamento é o mesmo, né? E a biologia da doença é muito semelhante. Um grupo de doença um pouco mais agressiva e outro menos agressivo. E aqueles que têm uma agressividade maior têm uma dificuldade maior de cura, enquanto que aqueles que têm uma evolução lenta, o paciente tem uma sobrevida melhor. Doutor, o senhor já até citou lá no começo da nossa conversa aí os motivos de surgir aí esse tipo de câncer no cérebro. Eu queria voltar a esse assunto e perguntar para o senhor, pode ser hereditário o tumor no cérebro? Hereditário não, mas tem algumas síndromes genéticas que podem precipitar o aparecimento do câncer no cérebro. Nifralmenia é uma delas, é uma síndrome genética que é transmitida do pai para a mãe e o pai para o filho e que aumenta o índice de susceptibilidade ao câncer de cérebro. Esse tipo de doença, a síndrome de Lifromenia, ela é transmitida hereditariamente. No câncer de cérebro, a gente não tem uma definição exata daquilo que realmente desencadeia a doença. Os fatores de risco ainda são bastante controversos e a gente não tem uma ideia de como prevenir essa doença, quais são os fatores de risco, como diminuir esse fator de risco. A gente está falando aí de fatores de risco, o senhor disse aí que ainda não se sabe, né, quais são. Mas, mesmo assim, é recomendado ter aquela alimentação saudável, atividade física, bebida e cigarro, principalmente, aí são sempre perigosos, sempre podem fazer mal à saúde, doutor? Sem dúvida. De uma maneira geral, o câncer, ele detesta atividade física, detesta alimentação saudável, como alimentos vermelhos e amarelos, as vegetais, as frutas. Isso é uma maneira de prevenir
todos os tipos de câncer e também faz parte deles o câncer de cérebro. Eu acho que a partir do momento que você tem uma vida saudável, você vai reduzir o aparecimento de câncer no cérebro também. A gente está aí falando sobre câncer de cérebro e eu lembro você de casa que se tiver alguma pergunta para fazer aqui para gente, é só mandar no nosso WhatsApp que a gente faz ao vivo aqui para o especialista que está conversando comigo. Doutor, a gente está falando aí que esse tipo de câncer é um dos mais agressivos, que a expectativa de vida acaba sendo muito baixa do paciente, mas tem também chance de cura, doutor? Sim, esses pacientes que têm um tumor mais lento, um tumor de pouca agressividade, eles podem ter uma sobrevida razoavelmente longa. Nós temos casos aqui no Centro de Oncologia Campinas de pacientes que vêm em follow-up já há 12, 13 anos, tinha tumor agressivo, né? Tumor grau 3, grau 4, pacientes que foram submetidos ao tratamento, que entraram em remissão completa e permanecem em remissão completa durante muitos anos. Eu acho que não é fácil a gente falar que essa é uma doença curável, mas é uma doença que é controlável, ela tem cura, ela tem tratamento e ela pode, em alguns casos, ser curada. E quando a gente fala em tratamento de câncer, principalmente esse no cérebro, acaba envolvendo toda uma equipe multidisciplinar? Como que funciona, doutor? Vai o oncologista, Sim. precisa de um neuro? Como que é o tratamento? Vocês trabalham em conjunto? Sim, não tenha dúvida. A equipe é muito grande. Você precisa de um bom neurocirurgião, você precisa de um oncologista clínico, você vai precisar de um radioterapeuta com bastante vivência em tratamento dos tumores do sistema nervoso. Você vai precisar de uma equipe de apoio espetacular, como as enfermeiras, as psicólogas, por causa das sequelas da doença, uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta, né? A maioria das vezes o paciente tem um distúrbio motor que precisa fazer fisioterapia de uma maneira muito intensiva, né? Então, é uma equipe muito grande. Então, é uma doença complexa, de tratamento difícil. O paciente, a maioria das vezes, passa vários tempos com problemas, com sintomas muito desagradáveis, um sintoma como tontura, dor de cabeça e etc. São sintomas bastante presentes nessa doença. E nós temos que ter essa equipe envolvida no grupo para poder, então, dar apoio não só ao paciente, mas também à família do paciente. E, doutor, durante esse tratamento, que o senhor percebe na prática, desde o momento que foi diagnosticado, o tratamento ele costuma ser longo ou precisa ser algo muito rápido, até para evitar a evolução dessa doença? Sim. Fazendo o diagnóstico, quanto mais rápido você puder fazer o diagnóstico, começar o tratamento, melhor. Isso no câncer, de uma maneira geral, é uma verdade, e no tumor cerebral também é. Quanto mais rápido a gente inicia o tratamento, mais a gente vai ter sucesso nesse tratamento. Doutor, quando a gente fala de tratamento de alguma doença, principalmente aí de câncer, o que o senhor percebe na prática, o envolvimento da família junto com esse paciente é fundamental? Como é que vocês trabalham todo esse psicológico da pessoa? Porque não tem como, né? Ela vai atrás de saber como que é esse câncer, o que é, e a gente vê que a evolução é muito rápida, né? As chances de cura ainda são pequenas. Sim, o envolvimento da família é fundamental, porque muitas vezes o paciente necessita de cuidado durante 24 horas. Eu tenho uma paciente jovem, 34 anos de idade, que tem um glioblastoma já há 1 ano, e ela é completamente dependente da família, né, das irmãs, da mãe, que
dá banho, troca roupa, que dá o alimento na boca. Então, esse envolvimento familiar é fundamental para que a qualidade de vida desses pacientes seja a melhor possível. E muitas vezes, né, o câncer, até de uma maneira geral, não é uma doença só da pessoa, ela é uma doença que envolve os amigos, a família, é uma doença que tem uma estigmatização muito grande e que tem que ter essa participação de multifamiliar, multiprofissional, porque é uma maneira de doar um pouco de amor para essas pessoas que estão sofrendo muito com essa doença. É uma doença, realmente, o tumor cerebral traz um transtorno muito grande. Doutor, eu quero até repetir uma pergunta que eu já fiz para o senhor sobre cura. Essa é uma doença difícil, mas existem sim casos que a pessoa fica curada. Sim, disse para você o seguinte, dependendo do tipo de câncer, né, se o câncer é menos agressivo, astrostoma grau 1 e 2, a gente tem uma sobrevida bastante longa. Tem um paciente que tem sido acompanhado há mais de 10 anos com um glioblastoma, que é um tumor super agressivo, que fez naquela época radioterapia e cirurgia, fez quimioterapia hoje, nem com drogas antigas, inclusive, e ele está bem, uma sobrevida extremamente boa, trabalhando. Então, tem alguns casos que a gente consegue sucesso no tratamento. Nós não sabemos quais são esses casos, portanto, a gente deve tratar todos aqueles que vierem buscar o tratamento. Doutor, para a gente encerrar a sua participação aqui no Saúde é Vida, nessa tarde de sexta-feira, a gente está falando ao vivo com o pessoal de casa, aí os telespectadores da TV Câmara Campinas. Eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está assistindo a gente e está passando aí por esse tipo de tratamento. Perfeitamente. A mensagem que eu deixo é uma mensagem geral a respeito do câncer. É uma doença que cura 65% das vezes. O diagnóstico precoce é fundamental. Quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, mais a gente vai poder curar. Essa é a prevenção secundária. E a prevenção primária, né, é sempre uma boa alimentação, atividade física é fundamental para o controle dessa doença, para que o diagnóstico do câncer seja feito de uma maneira efetiva para se poder tratar. Então, uma boa alimentação, à base de frutas, de legumes, principalmente os amarelos, vermelhos, que são ricos em caroteno, que vai diminuir, vai melhorar a saúde da célula. Exercício físico, atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, durante 40 minutos, é fundamental. Isso reduz principalmente aqueles tumores mais frequentes aqui na nossa região, que é o câncer de próstata e o câncer de mama. São 60% de todos os casos de câncer em Campinas é câncer de próstata e câncer de mama. Assim, a atividade física e a alimentação saudável, nós vamos reduzir, então, uma grande quantidade de tumor na nossa região. E, doutor, vale reforçar, né, antes de encerrar sua participação aqui, qualquer sintoma diferente, procurar um médico, né? Não ficar deixando para depois e depois. Sim, não tenha dúvida. Então, se você tem alguma pinta no corpo que mudou de cor, cresceu, procura um dermatologista para ver se essa pinta não é um câncer de pele. Se você ficou afônico, está com alteração de voz, mais do que 15 dias, procure um otorrinolaringologista para ver se sua laringe está boa. Se você
tem gânglios no pescoço, linfonodos, caroços no pescoço, ou debaixo do braço, ou na mama, ou na região inguinal, procure um médico para ver se isso não tem uma implicação de uma doença neoplásica. Se você tem um sangramento gengival, está perdendo sangue nas fezes, procura um médico, porque você pode ter um tumor hematológico ou um tumor de intestino grosso. Se você tem pirose, dor epigástrica, azia muito intensa, procure um médico, que isso pode ser um tumor no estômago. Se você tem dificuldade de engolir a comida ou água ou alguma coisa, procure um médico, você pode ter um tumor no esôfago. Mais uma vez, toda vez que a gente faz o diagnóstico de uma doença com sintoma, isso é porque a doença já está avançada. Exames preventivos são fundamentais, principalmente nas pessoas após os 50 anos de idade. Tá aí, então, um recado para você de casa que está acompanhando o programa Saúde é Vida do Dr. Fernando Medina, ele que é oncologista clínico. Dr. Fernando, muito obrigada por falar com a gente, tirar todas as nossas dúvidas. Tenho certeza que a sua participação aqui no nosso programa foi muito rica e levar informação para quem está assistindo a gente é o que a gente quer, né? Mostrar conhecimento para que ocorra o diagnóstico precoce. Muito obrigada. Eu que agradeço, Diana. Estou sempre à sua disposição. Então, doutor, mais uma vez obrigada, e você de casa não saia daí, porque o programa Saúde é Vida não acabou. Conforme o médico disse, esse é um tipo de tumor muito difícil de tratar. Tem poucas chances de cura, mas essa cura existe sim, viu? Por isso, no próximo bloco eu vou conversar com uma mulher que ela foi diagnosticada com câncer cerebral. Pois é, foi um momento muito difícil da vida dela, mas ela se curou e tudo que ela passou, todos os momentos difíceis foram colocados em um livro. E tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo sobre essa história e os detalhes no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já já. Saúde é Vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia e audiência. Para você que está aí acompanhando toda a nossa programação. Hoje o Saúde é Vida é ao vivo. Você acompanha aqui, claro, pela tela da TV Câmara e também por meio das nossas redes sociais. Esse programa está sendo transmitido tudo ao vivo, na íntegra, no Facebook da TV Câmara Campinas e também no nosso YouTube. E eu lembro mais uma vez que a sua participação é fundamental aqui. Tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Faz o seguinte, anota esse número aí. E sempre que tiver alguma sugestão, alguma dúvida, manda pra gente e vamos atrás de um especialista para falar sobre a sua doença, sobre a sua curiosidade, enfim, tirar todas as dúvidas, porque informação de qualidade é o que a gente quer levar para você aí de casa. E voltando a falar sobre o tema de hoje, nós estamos falando sobre câncer cerebral, tumor no cérebro. Já ouviu falar? Pois é, esse câncer é muito grave, tem poucas chances de cura, mas tem esperança sim, tem gente que fez o tratamento certinho e conseguiu se curar dessa doença. E é sobre isso que a gente vai falar agora. No primeiro bloco a gente tirou as dúvidas, né, sobre esse tipo de câncer e agora eu vou conversar com a Daiane Berdoldi, é esse seu nome, né? Ela que tá aqui na tela comigo, como vocês podem ver, tá super bem, sorridente, toda bonita, dá para imaginar que a Daiane já teve câncer cerebral. Daiane, a gente quer saber detalhes da sua história, mas antes, muito obrigada por parar todos os seus afazeres aí e falar com a gente nessa tarde de sexta-feira.
Boa tarde, Viviane. Eu que agradeço o convite. Peço já desculpas de antemão se estiver com delay. Infelizmente, acabou a energia na minha casa, então eu estou pelo celular, tá? Mas vamos lá, vamos tentar passar o que eu puder. Enfim, o que o pessoal tiver de dúvidas, eu não tenho problema algum de falar sobre o desafio que eu enfrentei. Então, né, relato isso no meu livro também. Mas, obviamente, que conversar com a fonte precursora de tudo isso pode ser mais interessante. Então, fique à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Fica tranquila, a gente está vendo aí que a sua internet está com um pouquinho de oscilação, mas programa ao vivo é assim mesmo. Se precisar, a gente volta, pergunta. Se cair a conexão, a gente tenta de novo, porque a gente quer saber sobre a sua história. Só para o pessoal de casa ter noção aí sobre a Daiane, ela é veterinária, coach e também tem um livro. O livro é Por Trás da Cicatriz, onde ela conta a própria história sobre esse tratamento referente ao câncer cerebral. Daiane, a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse livro, mas antes eu quero saber um pouquinho sobre você. Eu olhando assim para você, dá para perceber que você é uma pessoa muito ativa, muito feliz. Me conta como que é a Daiane. Vamos falar, voltar lá atrás, a Daiane criança, adolescente, como que é? Bom, eu já desde muito pequena sempre fui muito comunicativa, sempre Aparecida. Eu falo que meu nome não deveria ser Daiane, deveria ser Aparecida. Sempre gostei de estar em volta de pessoas. Aos 9 anos eu, né, descobri a minha vontade, o meu dom de ser médica veterinária. Isso eu relato com mais detalhes no meu livro. E cresci numa família, né, com mais 2 irmãos. Sou caçula de 2 irmãos homens, né, com minha mãe e meu pai. E, enfim, sempre tive essa vontade de, né, ir para o mundo, de poder fazer coisas diferentes. Né? Então, me formei muito jovem, me formei com 21 anos na Faculdade de Medicina Veterinária, em São Bernardo do Campo, onde eu moro hoje. E, enfim, comecei a construir minha carreira como veterinária, porém mais atribuído à área comercial. Né? Cliniquei, já fiz cirurgias também, e hoje eu tenho uma empresa de comunicação e treinamento para o mercado veterinário, não exclusivamente ao mercado veterinário, mas principalmente para treinar médicos veterinários. Eu acho que Deus me deu essa aptidão da comunicação, então me especializei nisso, fiz pós-graduação em gestão de pessoas, me formei coach, como você falou, sou programadora neurolinguística, enfim, me enfronhei nesse universo do que é comunicar-se. Então, hoje é isso que eu atuo, sou palestrante também. E agora, né, com o meu livro, quero levar, eu falo que são os meus filhos, né, meus filhinhos para o mundo, para poder ajudar as pessoas através do meu relato, através da comunicação novamente. Então, sempre tive uma vida realmente muito feliz, graças a Deus. Sempre tive uma vida muito saudável e, de repente, me deparei com esse desafio novo, né? Tá, e é isso que eu ia te perguntar, uma vida saudável, uma vida ativa e de repente veio o diagnóstico de câncer cerebral. Me conta, como que foi isso? Você começou a ter sintomas? Como que você descobriu, percebeu que tinha alguma coisa errada? Geralmente a primeira pergunta que as pessoas me fazem, né, Viviane, se por acaso... Sim, eu acho que eu tinha dor de cabeça como qualquer outra pessoa tinha, que todo mundo tem, né? E não era nada assim agressivo. Na época da adolescência eu tive um pouco mais. Eu ia em médicos, nunca me pediram nenhum exame. Eu ia para o hospital, tomava remédio e voltava para casa. Tá? Depois consegui, com terapias alternativas, melhorar essas enxaquecas que eu tinha pré-menstruais, né? Que é muito comum com as mulheres, né? A gente acaba sofrendo um pouquinho mais nessa etapa, né? E, enfim, fui tocando minha vida. E aí, em 2019, eu comecei a perceber algumas coisas diferentes, né? Mas não eram dores de cabeça. E eu estava numa fase na minha empresa, eu estava trabalhando muito, bastante, preparando o meu casamento. Então, eu estava bem assim, atarefada. E aí, eu comecei a ter visões. Eu via coisas que, teoricamente, não existiam naquele exato momento. Tá? E aquilo começou a me chamar a atenção, eu achei um pouco estranho, né? E aí até que um dia eu acabei passando num farol vermelho com o meu carro. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque já fazia uns 15 anos que eu não tomava nenhuma multa, eu sou muito prudente ao dirigir. E aí eu falei, tem alguma coisa estranha. E aí busquei um neurologista e aí começou essa saga
né, essa luta, essa batalha, essa guerra que, graças a Deus, eu consegui vencer. Foram feitos vários exames até chegar ao diagnóstico mesmo? Olha, o primeiro médico me pediu um eletroencefalograma e uma ressonância magnética com contraste. O eletroencefalograma, todos que eu fiz, tá, desde quando eu descobri o tumor, nenhum dá alteração, porque teoricamente, e por eu ser veterinária, eu acredito que eu não esteja equivocada, eu só daria alguma alteração no exame, Viviane, se naquele exato momento eu estivesse convulsionando, tá? Então, essas visões que eu tinha eram convulsões, eles chamam de convulsões visuais parciais, tá? Então, no exame de ressonância magnética com contraste, aí sim, quando eu peguei, eu vi que eu, né, estava com um tumor que recobria 25% do meu cérebro, um tumor infiltrativo. Ou seja, ele não era um tumor elíptico, que a gente fala, né, de formato redondo. Ele foi se infiltrando dentro do meu cérebro, né, e ele recobria toda essa parte aqui da minha cabeça, tá? Então, por ser médica veterinária, a gente sabe ler algumas coisas, alguns exames, foi aí que começou, né, uma fase de negação, né, assim como na psicologia é explicável. Eu não acreditava, achava que não era comigo, que aquilo estava errado, enfim. E aí fui atrás, né, fiquei 3 dias, diria que travado, né, eu não sabia o que pensar, eu só achava que eu iria morrer, essa é a verdade, que eu não teria chances, né. Mas, né, a gente tem que buscar forças onde não tem. E, graças a Deus, por conta de todas as pessoas que me acercam, isso é importantíssimo para o tratamento de um paciente oncológico. E eu me sinto uma mulher muito forte também. Então, eu falei, eu preciso, se Deus não me levou até agora, é porque eu tenho alguma chance, que eu preciso buscar essa chance que eu tenho. Então, comecei a buscar novos médicos, né, neurocirurgiões, oncologistas, e já era claro que eu precisaria fazer uma cirurgia, né, e, enfim, até que encontrei meu neurocirurgião, e aí foi feita uma cirurgia de 7 horas e meia para extrair o máximo possível, né, do tumor sem me deixar sequelada. Graças a Deus foi uma cirurgia de extremo sucesso. Hoje eu não tenho nenhuma sequela, nenhuma. Depois disso eu fiz um tratamento de radioterapia, 3D, foram 30 sessões, e depois fiz mais 1 ano de quimioterapia via oral. Tá? Então, hoje eu estou né, em acompanhamento. Dizem que um paciente oncológico nunca ouve a tão esperada palavra alta, mas eu ainda estou em busca dela. Acho que eu sou jovem o suficiente para, né, ouvir isso do meu oncologista. Então, eu estou numa fase agora que eu faço só acompanhamentos, né, semestrais através da ressonância magnética, com contraste. Ô, Daiane, você tinha quantos anos quando recebeu esse diagnóstico? Eu estava com 36 anos, eu descobri em janeiro de 2020, né, com o meu casamento marcado, tudo certo, tudo preparado. Comecei a correr, né, parei todas as minhas atividades né, da empresa, da minha empresa, e fui atrás de tratamento, enfim, né, cancelei o casamento. Depois, nesse, né, inteirinho, eu tive que trocar de médico. Infelizmente, ele não apostava em mim tanto quanto eu estava apostando nele. Mas tudo está certo, graças a Deus encontrei meu neurocirurgião, que me operou no dia 30 de janeiro de 2020. E no dia seguinte, né, pasme ou não, mas eu já estava de pé, dentro da UTI. Então eu operei numa quinta-feira, na segunda-feira eu já estava na minha casa, comendo uma pizza com meu marido, o meu pai e a minha madrasta. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser do jeito que, né, que acontece. Tem hora que a gente não consegue compreender os sinais, né, de tudo. Mas tudo tem que acontecer do jeito que tem que ser. Então, eu acreditei, quando, né, eu saí dessa lama dos 3 dias, eu fui atrás, eu fiz muitos exames, vários exames. Aí sim, né, ficou muito massivo de pré-operatórios, porque foi uma cirurgia extremamente longa. Mas eu saí muito feliz e grata pela vida, porque eu fiz um combinado, né, com o cara lá de cima, e pedi essa permissão a ele, de que se eu pudesse ter a chance novamente de, né, sobreviver a tudo isso, que ele me deixasse íntegra. E é combinado comigo, ele é um cara muito especial, acho que eu também sou para ele. Então, agora que eu acordei da cirurgia, eu já fiz os meus autotestes, né, para ver se eu tinha os movimentos, se eu estava enxergando, ouvindo.
e eu já percebi que eu estava perfeita, e eu fui para a cirurgia muito tranquila, eu estava muito confiante de que tudo isso ia dar certo. Então, acho que o que eu poderia falar, né, nessa fase inicial, que as pessoas têm que acreditar, né? Não podem perder a esperança, porque eu acredito que pelo menos 70%, 80% do tratamento é a forma como a gente encara o tratamento, e não o tratamento de fato. É um tratamento longo, é um tratamento cansativo, envolve muitas coisas. Teve dias de baixa, que eu, né, não estive bem, que eu passei mal, de, né, ter enjoos, vomitar por causa da quimioterapia. Não é um processo fácil, você perde cabelo, enfim. Tem muitas etapas que não são confortáveis, mas eu acho que eu consigo, né, hoje, através do meu livro, né, com essa missão que eu senti quando eu estava no hospital, já me veio, eu comecei a escrever o livro no hospital, que tudo ia ficar bem, que tudo é uma fase. Então, que eu tinha que, né, fatiando todos os momentos para que eu pudesse sobreviver. Não é uma coisa simples, mas não é impossível. Principalmente pelo fato de entender que, se você tem uma chance, então passa por merecer. Então, acho que eu fui uma boa aluna aí, e aí consegui, através do meu merecimento, estar aqui hoje para contar a história para vocês. Ô, Daiane, agora, no meio disso tudo, você passando por esse tratamento, o mundo vivia aí o auge, né? O alto da pandemia de Covid-19. Como que foi enfrentar tudo isso ao mesmo tempo? Olha, foi uma coisa tão doida, né? Porque eu tive que cancelar meu casamento. Meu casamento estava marcado no dia 14 de março de 2020. Mas, na minha alta, eu recebi, né, o grande presente do meu médico, dizendo que eu poderia, sim, casar. E aí eu corri atrás de tudo, mesmo operada, e consegui casar no dia 14 de março de 2020, 3 dias antes de fechar tudo para a pandemia aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Enfim, e foi maravilhoso, e Deus estava lá também, porque tinha 200 convidados e ninguém se contaminou. Foi uma festa maravilhosa, foi uma cerimônia incrível. Eu tinha 44 dias de operado e 2 pontos infeccionados na minha cabeça, dos 73 que eu tomei. Então, assim, foi perfeito, foi maravilhoso, e aí depois eu tive que, né, me fazer em quarentena, mas foi uma fase bem desafiadora, porque eu tinha que ir para o hospital para fazer a radioterapia todos os dias. Eu morria de medo, obviamente. Mas eu fui com todos os cuidados, graças a Deus, nunca peguei a Covid, né, já estou completamente vacinada, e deu tudo certo, aconteceu do jeito que tinha que ser, né? E eu acho que quando a gente passa por um processo tão intrínseco como esse, tão profundo, a gente precisa tirar um aprendizado dele. Então, assim, acho que a pandemia veio para nos... E eu falo que Deus já me colocou em pandemia junto com a descoberta da doença, porque assim eu já ia ficar em casa de qualquer jeito, senão eu ia surtar, porque realmente sou uma pessoa bem, né, agitada, eu gosto de fazer as coisas, adoro o meu trabalho, adoro trabalhar. E isso foi uma das coisas que eu tenho muita gratidão aos meus clientes, porque todos eles falaram que iam me esperar, e esperar eu ficar bem, né, que eles sabiam que eu ficaria bem para eu retomar os meus trabalhos com eles. Então foi tão maravilhoso tudo isso que me dava força. Naqueles dias que não estava tão bem, eu pensava, eu tenho uma missão ainda a cumprir, né? Eu tenho que terminar meu livro, que eu já tinha começado. Então tudo isso, né, a gente se agarrar às coisas e ter pessoas que nos apoiem positivamente, porque infelizmente tem pessoas que não, né? Ai, eu conheço fulano que também teve isso, morreu, aquilo, blá, blá, blá. Então, assim, a gente se apegar a coisas positivas e leves. Então, graças a Deus, eu tive muitas ferramentas para que isso acontecesse. Então, hoje eu estou aqui, né? Feliz, retomei meus trabalhos. Graças a Deus, minha rotina, né, voltou 100% ao normal, né? E agora eu voltei a trabalhar, fazer tudo que eu gosto e voltar a cumprir minha missão aí, com uma missão nova que é meu livro. E graças a Deus está indo tudo maravilhosamente bem. Ô, Daiane, eu queria que você contasse um pouquinho mais, detalhasse mais pra gente o seu tratamento. Você foi diagnosticada, imediatamente já foi fazer a cirurgia? Como que foi todo esse processo? Ou não? Teve a quimio, a rádio antes? Eu fui, né, primariamente para a cirurgia. Como o tumor ele já estava recobrindo um espaço muito grande do meu cérebro, ele já estava começando a transpassar para o lado esquerdo do meu cérebro. Então, ele estava numa região bem delicada que poderia afetar os meus movimentos, né? Então, o neurocirurgião
optou em fazer a cirurgia, remover o máximo que ele conseguisse sem me deixar sequelas, né? Em cirurgia foram feitos já alguns testes durante a cirurgia para tentar identificar o tumor, para ver até onde ele poderia seguir com a cirurgia. Finalizada a cirurgia, aí, né, logo em seguida já teve meu casamento. Quando eu voltei de lua de mel, uma lua de mel mais curta, mais próxima, eu iniciei a radioterapia, até porque a radioterapia, Viviane, como eu tinha alguns pontos ainda abertos, que não cicatrizaram de primeira intenção, que a gente fala, a radiação, ela queima. Então, enquanto não cicatrizassem os pontos, totalmente eu não poderia iniciar a radioterapia. Quando eles cicatrizaram, finalmente, porque foi um processo um pouquinho longo, eu iniciei a radioterapia 3D, ou seja, eu tomava radiação, né, pelo lado direito da minha cabeça, lado esquerdo e a parte de trás da minha cabeça. Então, fiz 30 sessões da radioterapia, foi aí que meu cabelo caiu, tá? Com toda a parte inferior da minha cabeça eu perdi o cabelo. E finalizada a radioterapia, depois de um mês, eu iniciei a quimioterapia oral, que graças a Deus o meu tratamento, o tipo de tumor que eu tinha, permitia que eu fizesse a quimioterapia oral. Tá? Então, fiz a quimioterapia, foram 12 ciclos, ou seja, 12 meses. Então, uma vez, durante 5 dias no mês, eu tinha que fazer o tratamento e fazer o acompanhamento, né? Tinha que fazer exames de sangue para ver se não tinha queda de células, né? De queda de plaquetas, né? Ou de linfócitos, porque a imunidade pode ser alterada por conta da quimioterapia. Mas, como sempre, né, eu acabo dando a volta por cima. Todos os meus exames de sangue, de todo o tratamento, foram mais ou menos 13 exames de sangue, eu não tinha alteração alguma, nem de fígado, nem de rim e nem nas minhas células brancas ou vermelhas de sangue, né? Então, aí uma hora tudo acaba, finalizou o tratamento da quimioterapia, né? Nesse inteirinho eu já tinha, o médico já havia suspendido o anticonvulsivante, porque por um bom tempo eu tive que tomá-lo. E aí, então agora eu brinco que eu estou de férias, né? Então eu falo que entre um exame e outro eu estou de férias. Então eu venho fazendo acompanhamento desde junho do ano passado, que foi o último ciclo de quimioterapia. E graças a Deus tá tudo quietinho, como diz o meu médico. Ainda existem células, sim, né, do cérebro que não são células normais, mas elas quietas, que eles falam, né? Elas estão dormindo, vamos dizer assim. Elas não têm vascularização, porque o tumor precisa de vascularização para se nutrir e crescer. Então, segundo o meu oncologista, se fosse para ter uma recidiva, ou seja, para o tumor retornar, ele já teria retornado por conta da agressividade dele, porque era um tumor maligno, né? Então, eu estou muito feliz, porque, graças a Deus, eu estou conseguindo combatê-la e manter uma vida saudável, né, entre umas férias e outras. E Daiane, a cirurgia, você disse, durou mais de 7 horas, e você estava acordada ou não? A cirurgia durou por volta de 7 horas e meia. Inicialmente, o neurocirurgião fez uma suposição em fazer a cirurgia comigo acordada, tá? Porque aí ele consegue ir, né? Ele vai testando até onde ele pode ir sem me deixar sequelada, tá? Porém, por conta do tamanho, da gravidade, né, que o tumor já estava, a expansão que ele já tinha, a dimensão que ele tinha atingido, então ele até pensou em fazer, só que ele falou: Daiane, eu acho que assim, a gente se conhece muito pouco tempo, porque eu conheci ele numa sexta-feira e na quinta-feira seguinte ele já estava me operando. Então ele falou, a gente precisaria de testes psicológicos, porque é uma cirurgia longa, uma cirurgia barulhenta, porque corta o osso, né? Então, assim, não sei como você vai reagir a todos esses tipos de estímulos, né? E aí, em cima da hora, quando ele falou isso, eu falei: ok, doutor, se o senhor quer fazer comigo acordada, vamos lá, eu tô com o senhor, né? Porque logo de cara eu já tive uma bela relação de empatia com ele, me senti muito confiada em operar com ele, isso é importantíssimo, porque eu já tinha passado por outros neurocirurgiões que não me passaram essa credibilidade, essa confiança que é importantíssimo, né? Então eu falei: doutor, se o senhor falar para mim que tem que fazer, vamos fazer, estou aqui para isso. Então, logo, né, um pouquinho antes disso, né, da cirurgia, ele decidiu fazer comigo dormindo, né? E ele falou: acho que o risco é menor de botar em uma situação de estresse. E aí, às 7
2 horas e meia foram comigo dormindo, mas eu já acordei muito feliz brincando com a enfermeira. E me conta, foi quanto tempo aí de tratamento? Descobriu, foi feita a cirurgia, quantos meses depois aí você levou aí para estar recuperada? Olha, como eu descobri em janeiro de 2020 e o tratamento se encerrou dia 13 de junho de 2021, foram quase 1 ano e meio aí de tratamento, né? Então, é um tratamento, sim, longo, que às vezes a gente quer antecipar, mas não pode, né? No caso, como eu queria já começar a radioterapia, mas eu tinha pontos ainda infeccionados na cabeça. Então, tem todo um processo, né? Entre a radioterapia e a quimioterapia, eu tive que aguardar 1 mês para o meu corpo repousar. A radioterapia, ela é bem agressiva, né? No sentido de uma forma mais sistêmica por conta da radiação. Então, eu tinha que trabalhar bastante a paciência, a resiliência de passar por todo o processo, erguer a cabeça, né, encerrar um ciclo e iniciar um novo ciclo. Então, foi quase 1 ano e meio disso tudo. E por que começar a anotar todos esses momentos, colocar tudo no papel? Acho que, assim, quando eu senti, né, que eu precisaria passar por esse processo, né, me conscientizei do processo que eu iria passar e pelo fato de saber que eu estaria, né, eu já me via bem. Muitas pessoas falavam, eu não consigo te ver de outra forma, eu só consigo ver você assim, né? Então, eu senti o desejo de deixar um legado. Né? Assim como o médico estava falando aí anteriormente, né, que a sobrevida é algo reservado, né, depende de cada caso. Então, eu queria deixar um legado, porque muitas pessoas próximas, quando eu comentei que estava escrevendo um livro, as pessoas me incentivavam demais, porque tiveram parentes próximos, né, cônjuges próximos, que passaram por um processo parecido e eles buscaram literaturas, né, e não tinha. Então, eles falam, a gente não tem aonde se agarrar, porque eu falo que eu adoeci, mas todas as pessoas que me acercaram, a mãe, meu pai, todos adoecem juntos. Então, assim, todo mundo tem que aprender uma forma nova de lidar com tudo isso. E não tem um manual para isso. Então, eu acho que eu quis colocar isso no papel, e não só isso, essa parte que não é tão legal. Eu quis colocar que todo esse processo tem muita coisa boa. Então, tem muitos trechos no meu livro de histórias engraçadas com as enfermeiras, né, do tratamento em si, que a gente tem que tirar o lado bom das coisas. Eu tento sempre extrair o lado bom das coisas. Tudo vem por um motivo. Então, se a gente consegue olhar esse motivo, né, entender o porquê que você está passando por aquilo e ressignificar este momento, eu acho que é aí que está o segredo da cura. Eu tive muitas conversas, né, com o Papai do Céu, né, de entender o que eu tinha que aprender com isso. Então, uma das coisas que eu acho que eu aprendi, eu tive que dar um break na minha vida. 2019 foi um ano incrível para mim profissionalmente, mas eu estava numa carreta, sabe, carreta sem freio, na boleia, eu estava desenfreada, trabalhando bastante, porque eu gosto de trabalhar, e eu achava que eu dava conta de tudo. Então, hoje, eu respeito muito mais os meus limites, o meu autoconhecimento aumentou, assim, absurdamente. Então, eu consigo hoje, a pequenos sinais, já entender o que está acontecendo, né, respeitar mais meus limites, né? Então, eu tinha 36 anos, jovem, agora estou com 39, mas, assim, eu ainda me considero uma mulher jovem, cheia de vitalidade. Então, agora eu pego a minha energia e o tempo que eu acho que é palpável, né, assim, saudável, para eu identificar e colocar nas coisas que eu acho que valem a pena, né, deixar algumas coisas fluírem, que é umas coisas que a gente tem que deixar aí, a gente dá mais valor para as pequenas coisas. Eu acho que hoje eu tenho uma felicidade diferente, eu me identifico com coisas, né? Eu me divirto, eu procuro fazer todos os dias muito felizes. Então, eu quis relatar tudo isso num livro, para colocar para as pessoas, deixar o meu legado, para dar força e ajudar as pessoas. Eu já tinha essa conotação com a minha empresa, de ajudar a transformar as pessoas, para que elas se tornem mais felizes. E eu sou uma pessoa feliz, mesmo passando por tudo isso. Então, as pessoas que não podem ter contato comigo direto, que eu possa, né, deixar esse recado para a humanidade. E se amanhã, né, se Deus me chamar, eu deixei aí, né, uma missão cumprida
para que as pessoas possam passar isso da forma mais leve possível. Que tem uma solução, sim, mas às vezes o caminho é mais longo. Então, talvez, com o meu livro, eu possa ajudar as pessoas a inspirá-las e ter fé e acreditar que tudo pode ficar bem. E, Daiane, você disse aí durante a sua fala sobre o envolvimento da sua família, dos seus amigos, durante todo esse período de tratamento. Por trás da cicatriz também traz depoimentos de todo mundo que esteve aí ao seu lado? Olha, graças a Deus, eu tenho uma rede de contatos, Viviane, maravilhosa, até por conta dos meus clientes, que acabam se tornando os meus amigos, a gente viaja juntos, é maravilhoso tudo isso que eu consegui criar. Então, tem muitos depoimentos, não de todos, porque acho que senão eu teria que fazer uma enciclopédia bar, se eu brinco, né, com vários volumes, mas, sim, tem vários depoimentos, né, da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos. Tem um capítulo exclusivo, o meu livro é totalmente dedicado ao meu marido, né, que é o meu alicerce, é a minha base, é o meu anjo, né, que eu falo que acho que em alguns momentos ele deve ter sofrido muito mais do que eu, mas sem ele eu não estaria aqui, né? Meu livro é totalmente dedicado a ele, e sim, meus amigos maravilhosos, né, tem depoimento dos meus clientes, tem depoimento, né, da minha família. Então, assim, é muito importante a gente ter esse apoio, né? Por um curto período eu tive ajuda psicológica também, fiz um tratamento terapêutico, né? E como disse o meu irmão, como eu sou coach, né, ajudo as pessoas, falou, tudo que você ensina às pessoas, agora você vai ter que aplicar a você mesma. E graças a Deus eu aprendi muitas dessas coisas nos cursos que eu fiz, então muita coisa eu apliquei a mim mesma, né, de entender o processo que eu estava passando. Então, assim, tudo isso, né, eu falo que é maravilhoso, né, saber que você tem com quem, realmente com você mesmo, né, então isso para mim, a parceria comigo mesmo é bem forte, mas com certeza essa rede de amigos e tudo que, né, sempre me apoiaram, né, dos familiares, é maravilhoso para a gente conseguir passar qualquer desafio, né, independente de qual seja. Por Trás da Cicatriz, esse é o nome do livro dela. Esse livro que está aí atrás de você, Daiane, daqui eu não consigo ler direito. É esse o livro? Essa é a capa? Eu tenho um outro filhinho aqui meu mais próximo, Por Trás da Cicatriz. Agora, superando a dor social, física e emocional de um câncer. Por que desse título? Olha, eu acho que foi a primeira coisa que me veio à cabeça, Viviane, foi o nome do livro, enquanto eu estava no hospital, né? Porque eu percebo, assim, por que eu já passei com amigos próximos, tudo, né? De pessoas que têm cicatrizes e têm vergonha de mostrá-las, né? Eu não tenho vergonha alguma, tem gente que tem curiosidade em ver a cicatriz na minha cabeça, que é uma cicatriz grande, né? Foi um corte daqui, aqui, até a minha orelha, então abriu a minha cabeça ao meio, né? Então, eu não tenho vergonha alguma de mostrar minha cicatriz. Então, acho que por trás de uma cicatriz, sempre tem uma boa história, né? Então, a minha cicatriz vem como um marco para que possa trazer informação, para que possa ser uma fonte de superação para as pessoas, né? Então, esse nome me traz uma coisa de força, de muita força, né? Que a cicatriz pode ser algo que a gente reconstrói da forma que a gente quiser. Então, foi feito sim uma cicatriz na minha cabeça por conta disso tudo, mas hoje eu olho com ela com muito orgulho. Para falar bem a verdade, Viviane, dia que eu me olho no espelho, que eu nem acredito que eu passei por tudo isso, né? E alguns amigos muito próximos também falam isso, falam que não acredita, é mentira, era tua irmã gêmea. Então, é muito interessante isso. Então, esse nome veio desde lá do hospital, e aí depois só que eu criei o subtítulo, né, para poder abranger melhor e chegar até as pessoas que necessitam. Daiane, eu comecei a sua participação aqui no Saúde é Vida, perguntando como que era você lá atrás, aquela Daiane criança, adolescente, quando começou a virar adulta, na época de faculdade. Agora eu quero saber como que é a Daiane depois do câncer cerebral. Olha, eu diria que eu tive que conhecer muitas Daienes, essa é a verdade. Muitas Daienes apareceram, né? Tive que lidar com tudo isso. Tem sempre uma Daiene mais positiva, uma Daiene mais negativa às vezes, uma Daiene um pouquinho, né, ressabiada. Então, eu acho que depois do câncer, primeiro, a gente tem que... Eu dou muito mais valor a muitos momentos.
Eu faço dos meus dias incríveis. Eu falo que um dia que a gente não sorri foi um dia que a gente não viveu. Então, muita gente fala, meu Deus, seu sorriso é lindo, que coisa maravilhosa. Foi uma das coisas que eu acho que eu encantei e conquistei o meu marido também. E eu acho que eu procuro levar a vida com muita leveza. Eu falo que a gente não sabe quanto tempo a gente tem, ninguém sabe. Isso é a única certeza. Todos nós um dia vamos fazer uma passagem, né? Então, eu procuro viver todos os dias como se fosse o último, mas sem loucura. Viver com a inteligência da presença, de poder curtir pequenos momentos, sejam eles, né, uma festa, como foi o lançamento do meu livro, que foi maravilhoso, ou seja, né, um dia, igual hoje, para almoçar com umas amigas, então foi maravilhoso. São momentos únicos que a gente não sabe quando a gente vai poder repeti-los. Então, independente de qualquer coisa, né, aproveite da melhor forma possível. Quando eu fazia a radioterapia, que eu ficava um tempinho na máquina, eu lembro do meu pai me perguntar quanto tempo eu ficava na máquina, só que eu não tinha noção de quanto tempo eu ficava, porque eu tinha que pôr uma máscara que me prendia o rosto firmemente para eu não poder movimentar nada, né? E aí, naquele momento, né, eu poderia ficar ali desesperada, agoniada, e não, eu rezava. Então eu falava, pai, olha, deu 9 pais nossos. E eu agradecia, enquanto eu estava ali naquela máquina, né, que me permitiu de fazer um tratamento careca. Graças a Deus o plano de saúde cobriu tudo, né? Então, assim, eu só agradecia. Então, já que eu estava ali passando por aquele momento, que pudesse ser o mais leve possível. E assim a gente tem que fazer com tudo na vida. Óbvio, eu sou um ser humano como qualquer pessoa. Tem dias que eu estou mais irritada, mais estressada, mais cansada, mas eu procuro, né, quem me conhece muito bem sabe que eu sempre estou assim, brincalhona, rindo. Então, eu procuro, né, manter isso, e acho que é isso que as pessoas acabam não acreditando. Os meus médicos, né, até brincam comigo. Ah, lá vem ela. Qual que é a próxima meta dela? O que você vai inventar? Né? Eu sempre estou buscando coisas novas. Sempre fiz isso, né? E a minha ideia é essa. Depois do câncer, eu estou mais afinco de cumprir a missão, de poder levar meu livro para o maior número possível de pessoas, através de palestras, através dele fisicamente, e de poder ajudar, né, através da minha empresa, as pessoas, né, com a minha força. Eu acho que eu consigo, de alguma forma, inspirá-las. Então, essa é a minha nova Daiane, né, de conseguir, né, perpetuar tudo que eu trabalhei até os meus 36 anos e pós-tumor, né, colocar isso em prática de fato. Ô, Daiane, eu vou ter que abrir um parênteses aqui e perguntar para você como que foi o seu casamento no meio aí do tratamento. Ai, Viviane, falar do meu casamento me emociona demais, assim, demais mesmo, porque foi uma coisa tão maravilhosa, né? Na hora que eu entrei com meu pai, eu sentia aquela energia de 200 pessoas, né, me olhando, e assim, foi um momento de renascimento, sabe, concretizar uma coisa tão linda que foi adiada, que no final não foi, né, porque foi no mesmo dia, exatamente no mesmo dia. Então, assim, foi uma festa tão maravilhosa, uma coisa tão linda, né, de uma troca de energia fantástica, né, que, assim, foi um momento único na minha vida. E foi no mês de março, né, que é um mês muito importante para mim, que foi o mês do meu noivado, mês do meu casamento, é o mês do meu aniversário. Então, assim, lancei meu livro em março também. A gente teve uma pequena queda aí de conexão com a Daiane. A gente consegue voltar a falar com ela? Travou? Como que tá aí? Oi, Voltou, tá agora sim, tô conseguindo te ouvir. Foi então aquele momento único, né? Como você estava dizendo, o mês de março para você é muito especial. Sim, maravilhoso. É um mês assim ímpar para mim, né? Mesmo aniversário, mesmo noivado, agora mesmo meu casamento, e eu lancei meu livro no mês de março, porque é um mês muito importante para mim, né? Então, assim, foi surreal, né? Eu completei 2 anos de casada, esse ano, muito feliz, né? Graças a Deus. Meu marido é uma pessoa ímpar, assim, ele é único, e a gente vive muito feliz, graças a Deus, antes de tudo isso, durante o tratamento, e hoje mais ainda, né? A gente tem isso dentro da gente, que a gente quer ser feliz, só isso, né? A felicidade está nas coisas muito simples, e nós somos pessoas muito simples, né? A gente consegue extrair
né, de coisas maravilhosas, assim, a gente se diverte muito, então a cumplicidade, a amizade, o respeito que a gente criou entre a gente é maravilhoso. Então, tudo isso eu devo, né, muito de mim eu devo a ele, com certeza. E Daiane, uma coisa que me chamou a atenção durante essa nossa conversa foi que você falou que o primeiro médico não estava acreditando muito em você, aí você foi lá e trocou. Todo momento, a sua fé, a sua esperança, tudo que você queria ali, toda essa sua energia, tudo foi fundamental para a sua recuperação. Você acredita nisso? Porque muitas vezes quando recebe o diagnóstico, né, a pessoa se abate, ela fica triste e faz aquele tratamento sempre na tristeza. Mas você não, né? Teve aqueles 3 dias lá para assimilar tudo e depois bola para frente, vamos fazer o tratamento. Isso fez toda a diferença? Com certeza, Viviane. O primeiro médico que acabou refugando, né, eu suponho os motivos que ele tenha refugado, né? Foi um dia muito, muito triste para mim, né? Acho que os dias mais desafiadores de todo o meu tratamento foi o dia que a gente foi cancelar o casamento, né? Assim, foi um dia muito, muito triste, cancelar nossa lua de mel, né? Desconvidar 200 pessoas, né? Então, e as pessoas preocupadas, então foi muito, muito triste. Mas eu sempre tentava me agarrar, sim, a coisas positivas, né? Vamos lá, é só uma fase, né? A gente vai conseguir passar por tudo isso. Então, sempre a gente teve muita força para poder passar tudo isso. Então, é importantíssimo a gente ter positividade. A gente é o que a gente pensa, é o que a gente come. Então, a gente precisa se agarrar a momentos bons, né? Eu tenho a minha fé também, né? Do meu jeitinho um pouquinho talvez peculiar, mas é a gente acreditar em algo superior, que a gente tem algo a se agarrar, sim, né? Não só fisicamente. Então, com certeza absoluta, eu diria que o meu tratamento, né, a forma como eu pensava, como eu encarava, né, de fazer as coisas com felicidade, de comemorar que encerrou mais um ciclo, de comemorar que encerrou mais uma sessão de radioterapia, tudo isso é muito importante para o sucesso do tratamento, com certeza. Qual é a sua mensagem para quem está passando por esse tipo de tratamento nesse momento? Olha, eu acredito que, primeira coisa, né, eu falo que, quando eu descobri, eu falei para o meu marido o seguinte: a minha roupinha de Mulher Maravilha vai para o concerto e não tem hora para voltar. E se eu precisar de ajuda, eu vou buscá-la, sim. Então, primeira coisa, não tenha vergonha de buscar ajuda, seja ela psicológica, seja ela, né, de conversar com um amigo. Eu falo que um belo café com uma amiga é uma bela terapia, né? Muitas amigas minhas, amigos me ajudaram demais, assim, de madrugada, que eu não conseguia dormir com insônia. Tudo isso é fundamental, Viviane. Então, a gente precisa, sim, buscar ajuda, né? E não perder a esperança. Se aquele médico, de repente, não está querendo te tratar, não te dá esperança, busca alternativas. Eu falo que Deus vai colocando os anjos certos na hora certa na minha vida. Então, é importantíssimo a gente não desistir. Foi pelo caminho, não deu certo, volta e vai por outro, recomeça, né? Deixa, às vezes a gente tinha dias que eu estava muito mal, eu falava, amanhã é outro dia, vou deitar, vou descansar, vou tentar não pensar nisso, assistir um filme com meu marido, né? Ligar para alguém para bater papo e falar, olha, eu não quero falar nada do tratamento, quero dar risada, eu quero me divertir. A gente precisa disso, né? Então, imagina, além disso tudo, eu estava em pandemia também, né? Como todos nós passamos. Então, eu fui criando ferramentas, nossa, falava com um monte de gente por vídeo, conversava, ligava, enfim, para eu poder passar essa fase de uma forma mais leve. Eu adoro gente, eu adoro pessoa, adoro conversar. Então, tinha dias, sim, que eu me sentia um pouco mais sozinha, meu marido trabalhando, né? Então, assim, é buscar alternativas, não se bloquear com o não. O não a gente já tem, a gente tem que ir para cima do sim, não focar no problema, e sim na solução. E, de novo, se Deus deu alternativa, seja o que você acredita, né? Se você ainda está aqui, é porque você ainda tem uma missão a ser cumprida. Então, busca a solução. Tem uma solução. Vá atrás dela, né? Então, o mais importante, acho que é isso. Eu não me baqueei, sim, por os nãos que eu tomei, mas eu levantei mais uma vez, mesmo sem a roupinha da Mulher Maravilha, e fui atrás do sim. Por Trás da Cicatriz é o livro, então, que conta toda essa história de superação
da Daiane Berdoldi. Daiane, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida, por contar toda a sua história. Muito obrigada mesmo, tenho certeza que foi uma participação muito rica. E saber desses momentos, de toda a dificuldade, e saber que você está aí bem, toda bonita, sorridente, toda ativa, dá muita esperança para quem está assistindo a gente nesse momento e passando por algum tipo de tratamento. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo livro, viu? Muitíssimo obrigada, né? Independente do tipo de câncer, né, que você que está assistindo esteja passando, eu falo que não é porque eu tive no cérebro o meu mais grave. Cada um sabe a dor que sente, né? O importante é a gente buscar o que está, né, ali dentro de você, qual o sentimento que não está confortável para você e ir atrás, né, das coisas para que você possa passar por essa fase. Eu que agradeço a oportunidade, né, de cumprir mais um pedacinho da minha missão, de ajudar as pessoas. Eu espero que eu possa ter contribuído com a minha entrevista, né, para que as pessoas criem forças, né, para buscar sim o sim. E tem sim. A gente tem como encontrar um caminho mais leve, mais florido, mais feliz. Então eu agradeço demais, Viviane. Muito obrigada. Mais uma vez, perdoe-me pela conexão não tão boa. Infelizmente, nem não voltou energia na minha casa ainda, mas deu tudo certo, né, para a gente poder conversar um pouquinho. Fico à disposição, se, né, quem quiser entrar em contato comigo, enfim, fiquem à vontade para a gente poder, né, bater papo, enfim, tô por aqui. E para quem quiser adquirir o livro, como fazer? Ok, eu vou soletrar, tá? Eu coloquei o nome da minha empresa um pouquinho complicado, mas eu vou passar o Instagram da minha empresa, tá? Lá na entrada do Instagram tem um Linktree, que a gente chama. Clicando ali já tem todos os canais para adquirir o livro, tá? Então o Instagram da minha empresa é @essencialcoach, ESSENCIALCOACH. Ficou claro? Ficou sim, recado dado, viu? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. Um excelente final de semana para todos. Muito obrigada. Para você também. E assim a gente encerra o Saúde é Vida de hoje. Saúde é Vida ao vivo, aqui ao longo da tarde desta sexta-feira. Eu lembro você de casa que, se quiser rever tudo que foi falado nesta tarde, é só entrar nas nossas redes sociais. O Saúde é Vida está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. E lembro mais uma vez que a sua participação é fundamental aqui na programação da TV Câmara Campinas. Tá vendo esse número? Vou pedir para o pessoal colocar de novo, mais uma vez, o nosso WhatsApp. Anota aí. Tem alguma sugestão de reportagem, algum tema, alguma doença que você está com dúvida, quer saber mais detalhes? Anota o nosso número, manda para a gente a sua sugestão e a gente vai, como hoje, vai atrás de um especialista para tirar todas as dúvidas. E quem sabe a gente encontra mais alguém como a Daiane para vir até aqui e dar todo o depoimento, esse depoimento de superação e de esperança. O nosso objetivo é sempre levar informação para você de casa conseguir fazer sempre o diagnóstico precoce e se curar. A gente deseja muita saúde para você que está acompanhando aí a nossa programação. Continue com a gente que tem muito conteúdo ainda hoje. Um ótimo final de semana e a gente se vê. Se cuida!